Bom dia a todos, eu sou o Carlos Malagrino, sou responsável pelo marketing da Elibras e seria o moderador de vocês nessa sessão de hoje. Agradeço muito mesmo pela presença em massa aí da comunidade aeromédica brasileira, a gente tinha aí mais de 70, 80 pessoas já querendo conectar, e até porque vocês estão sempre presentes em todos os eventos que a Airbus, a Elibras vem fazendo aí nos últimos anos. Como vocês viram no filme, nesse breve filme que a gente mostrou, voar é essencial. E quando a gente fala em salvar vidas, cada minuto conta. E isso é uma das prioridades da Airbus, principalmente num momento como esse, né, de pandemia que a gente vive, em que o serviço aeromédico se tornou mais essencial ainda. Por isso, então, que a gente fez esse webinar, né, para falar sobre serviços de emergência médica por helicópteros, conhecido como RAMS, ou como transporte aeromédico, como vocês preferirem. E, além de hoje, a gente ainda vai ter uma sessão no dia 11 de maio, próxima terça-feira, e depois também na outra terça-feira, dia 18 de maio. Então, a ideia aqui é justamente dar um aspecto geral para vocês, uma visão do mercado global, a estrutura desse mercado em diferentes locais e também os equipamentos necessários, né, para que você possa fazer uma boa operação aeromédica. A gente inicia hoje, então, como vocês estão vendo, com esse primeiro tema, nossa missão é mantê-lo seguro, e eu vou falar um pouco sobre a agenda desse evento. Mas antes de começar pela agenda, eu vou apresentar meus colegas que vão fazer a apresentação também aqui. O primeiro, Ralph Setz, que é gerente de marketing sênior de aeromédico da Airbus. Eu acho que muitos de vocês conhecem o Ralph, ele já está trabalhando no aeromédico com a gente há mais de 5 anos, promovendo a operação no mundo inteiro. Além disso, ele tem mais de 10 anos de experiência como piloto de helicóptero aeromédico e, ao total, 30 anos na Airbus. Além dele também, eu vou pedir para o Stefan também aparecer na tela. Isso, o Stefan também tem quase 20 anos de Airbus, aí 16 anos só nessa área do aeromédico. Ele é o gerente do segmento aeromédico dentro do marketing, faz toda a parte de planejamento e mapeamento do mercado. E ele é um membro ativo também de comitês aeromédicos na Europa e trabalha aí na elaboração de normas. E também, como a gente vai fazer em todas essas sessões, a gente vai ter sempre um convidado especial, um cliente nosso, para falar das suas operações. Hoje, a gente vai trazer o Marcelo Graciotti, diretor de operações da Airjet, aí com mais de 30 anos como piloto de helicóptero, quase 11 mil horas voadas, está desde 2010 na Airjet, que faz parte aí do grupo empresarial da Prevent Senior, e operam aí 10 aeronaves, entre helicópteros e aviões, já operou, o Marcelo tem experiência em vários modelos da Airbus também. Só que ele vai contar já um pouquinho mais sobre todos os detalhes da operação deles. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da agenda do evento, tá? Então, a gente dividiu em 4 partes. A gente vai começar com os princípios RAMS, o Stefan vai falar um pouco sobre os princípios RAMS e também o mercado nos Estados Unidos, tá? E o Ralph continua falando do mercado mais na parte europeia e vai falar das boas práticas também. Aí vai envolver também modelos de financiamento, informações que são importantes para que a gente consiga aí ver alternativas que se aplicam melhor ao nosso estado, à localidade que a gente está. E na terceira parte, então, o Marcelo vai falar também uns 15 minutos sobre as operações da Airjet, e a gente vai terminar fazendo uma parte que eu vou responder as perguntas que vocês vão fazer durante a sessão. Como sempre, nos nossos eventos, vocês podem fazer as perguntas via chat, e ao final a gente vai tentar responder as perguntas mais genéricas, né, que atendem mais a curiosidade de todo mundo, e também, o que não der tempo, a gente vai responder depois por e-mail para vocês. Vou tentar também algumas perguntas já ir respondendo via chat mesmo, e vou iniciar então
a sessão, ela é toda traduzida em português, tá? Foi gravada com tradução em português para que vocês não tenham, fique mais fácil aí da gente entender e também de fazer a interação depois. Obrigado e uma boa sessão a todos. Quais são os princípios do serviço de emergência médica por helicóptero, chamado HEMS? Qual o mercado global e o HEMS dos Estados Unidos, chamado de Mercado de Transporte Aeromédico? Você verá tudo isso na primeira parte do webinar de hoje. Vamos começar com os princípios HEMS. Quando falamos sobre HEMS, nos referimos a duas missões. Primeira, levar uma equipe médica o mais rápido e próximo possível a uma emergência para dar tratamento médico e, se necessário, transportar o paciente para o hospital mais próximo ou especializado. Segunda, transportar um paciente crítico de um hospital para outro mais adequado. Transporte e tempo são críticos. Em ambos os casos, o helicóptero opera sob os regulamentos HMS, que permitem certos desvios de uma operação comercial de helicóptero normal. Por que precisamos de helicóptero numa operação dessa? Vejamos alguns exemplos. O trânsito em megacidades e a redução da velocidade de ambulâncias terrestres se tornaram um padrão em todo o mundo. Situações geográficas com grandes distâncias são tratadas por serviços médicos específicos. Demoraria muito para uma ambulância terrestre chegar ou transportar o paciente. Situações geográficas com áreas isoladas não acessíveis a veículos terrestres ou transporte de ambulância terrestre demoram muito. Por exemplo, florestas, montanhas, lagos, mar e uma combinação deles. Tenho certeza que existem muitas dessas situações em seu país. Já percebemos a primeira vantagem do helicóptero, a redução drástica do tempo para chegar ao local ou atender o paciente. Um exemplo é o resgate primário na cidade. O helicóptero chega muito mais rápido ao local. Em 15 minutos, o helicóptero viaja 50 ou 60 quilômetros em linha reta e vocês sabem quanto tempo as ambulâncias terrestres ficam paradas durante os horários de pico de trânsito. Temos outra vantagem óbvia nesse slide. Chegar às áreas inacessíveis a uma ambulância terrestre, como praias, áreas montanhosas e vastas florestas. O helicóptero quase não tem limitações. Quando não for possível pousar, o guincho de resgate ou o gancho de carga externa humana podem ser utilizados para acessar e resgatar o paciente. Em qualquer emergência, o tempo passa rápido e, dependendo do tipo, há apenas alguns minutos para salvar o paciente e dar o melhor atendimento médico. Golden Hour. Vocês conhecem esses princípios melhor do que nós. As vantagens do HMS são reconhecidas globalmente. Os princípios foram confirmados por muitos estudos em todo o mundo. A próxima grande questão são os custos de um serviço HMS. Em regiões onde não há nenhum serviço HMS, ouvimos muitas vezes que HMS é muito caro, não conseguimos pagar um helicóptero. Muitos estudos mostram que a operação HMS salva vidas e o tratamento médico precoce pode reduzir os custos com o acompanhamento médico e a reabilitação.
Portanto, para o sistema de saúde em geral, o serviço HMS diminui os custos e melhora a eficiência do sistema de emergência de um país. O resultado disso é que existe um serviço HMS consolidado há vários anos na Europa e na América do Norte, como parte da rotina de todo o sistema de saúde de emergência. Vamos analisar várias missões do HMS. Veja um helicóptero H-145 da Airbus, equipado para todos os tipos de missões. Uma solução médica de ponta de um dos parceiros médicos da Airbus é a deste exemplo, a Butcher Leichtbau da Suíça. O rápido transporte de uma equipe médica para uma emergência é chamado de missão primária, ou voos ao local nos Estados Unidos. O helicóptero recebe o alarme e pousa no local se a situação permitir. Caso não seja possível pousar, um guincho pode ser usado para baixar a equipe médica até o paciente ou para resgatá-lo. Isso é chamado de missão de resgate. Outra missão é o transporte de um paciente por helicóptero. O hospital local percebe que o paciente precisa de um atendimento de alto nível ou de exame, tratamento especial. É necessário transportá-lo para um hospital especializado. O helicóptero é um meio de transporte muito rápido e tranquilo. Isso não é uma missão secundária e se enquadra nos regulamentos HMS apenas se a situação e o transporte foram realmente urgentes. Um transporte não urgente de A para B é uma missão de ambulância aérea. Essa operação deve seguir as regras normais da aviação comercial. Missão primária. Veja um exemplo de um H-135 de resgate aéreo do ADAC da Alemanha. O helicóptero pousa no meio da cidade. Em geral, tem a ajuda da polícia, mas não necessariamente. Tempo é importante na missão básica. O helicóptero, a equipe e os médicos ficam de prontidão. O helicóptero é despachado pela central de alarme. Ele consegue decolar em 2 minutos e voar diretamente para o local de emergência. É importante pousar o mais próximo possível da emergência para não perder tempo. Veja alguns pousos na estrada perto do acidente de carro ou nas montanhas. O piloto decide onde pousar, dentro de uma área de 2D, o que significa que a zona de pouso deve ter o dobro do comprimento total do helicóptero, chamado de valor D. Esse é o único requisito da EASA na Europa. Estamos na Golden Hour. Então, o helicóptero viajará no máximo 30 minutos até o pouso. Na Alemanha, temos um raio máximo de operação de apenas 15 minutos. Em muitos casos, a equipe médica do helicóptero realiza as ações de salvamento iniciais e depois o paciente é transportado por uma ambulância terrestre até o hospital mais próximo. Se necessário, o helicóptero leva o paciente para um hospital mais adequado, como um centro de trauma de alto nível, que está mais longe, para que o paciente receba o tratamento profissional mais rapidamente. Em muitos casos, isso não seria possível com uma ambulância terrestre. Vamos mostrar mais algumas imagens. Novamente, um H-135 do ADAC da Alemanha. O piloto pousa numa estradinha no meio de uma cidade. Tal cenário requer um helicóptero médico compacto, mas eficiente, com o mais alto nível de segurança.
Este é meu exemplo favorito. Ele mostra as vantagens do helicóptero compacto, com diâmetro pequeno, rotor alto, rotor de cauda protegido e downwash reduzido. O H-135 proporciona tudo isso. Por isso, é a aeronave do HMS número 1. A última foto é da Itália, Aipu Alpine, um operador de resgate e HMS de montanha que precisa que o helicóptero tenha um ótimo desempenho na altura dos Alpes. Vemos aqui um ciclo de operação típico de uma missão primária. O helicóptero está de prontidão no hospital com toda a tripulação e decola em 2 minutos. Voo direto para uma emergência e pouso próximo ao paciente, provavelmente com o H-135, devido às vantagens do rotor alto e do rotor de cauda protegido. Os profissionais descem da aeronave com os rotores em movimento e segurança total. Se for necessário o transporte, o espaço confortável da cabine oferece acesso a todas as partes vitais, com uma equipe médica de 2 pessoas. Todo o equipamento fica ao alcance da equipe médica. No hospital, o desembarque é feito com segurança pela parte traseira ou lateral, ainda com os rotores em movimento. Em geral, os helicópteros HMS primários não são equipados com guinchos ou ganchos de carga externa, mas nas regiões montanhosas ou marítimas, as missões podem se tornar uma missão de resgate. Para tais casos, podem ser instalados sistemas de resgate especiais. Um guincho externo pode ser instalado no lado esquerdo ou direito e é operado por controle remoto. Alguns operadores usam gancho de carga externa duplo por segurança. Essa operação é chamada de carga externa humana, HEC. O treinamento e a gestão da tripulação são essenciais para uma operação segura e bem-sucedida. Muitas vezes, o helicóptero também realiza um transporte entre hospitais. O transporte interhospitalar pode ser feito com helicópteros compactos. No entanto, principalmente em voos de cuidados intensivos, com mais equipamentos e médicos e maior alcance, requerem um helicóptero maior e mais eficaz. Como vemos aqui, um H-145 do Hospital de Bangkok, na Tailândia. Helicópteros para missões de cuidados intensivos são bem equipados. Normalmente, há mais oxigênio, equipamentos e dispositivos médicos a bordo, pois o voo pode demorar mais que 2 horas e meia. Como o paciente já está estabilizado e a distância é superior ao raio normal da base do HMS, a preparação do voo pode demorar um pouco mais. O piloto talvez precise verificar as condições meteorológicas, apresentar um plano de voo e preparar sua rota. Enquanto isso, a equipe médica se prepara para prestar os cuidados intensivos no transporte. Normalmente, em 30 minutos, a aeronave já decolou. Aqui temos uma operação HMS com o H-135 nos Estados Unidos. Equipe padrão, uma enfermeira, um paramédico e um piloto. Muitas vezes é solicitado o transporte de recém-nascidos em incubadoras, como aqui no Medfly, nos Estados Unidos. Adicionei algumas informações sobre as missões durante a pandemia da Covid-19. O transporte de pacientes contagiosos é uma missão normal para operadores HMS experientes e APOPs específicos.
A tripulação usa diferentes tipos de EPIs, como bata de corpo inteiro, máscara, protetor facial, luvas, etc. A foto mostra uma operação da Sécurité Civile na França, usando o Airbus EC-145. O cliente realizou centenas de missões no ano passado entre regiões para a transferência de pacientes infectados. A segurança é a principal meta, pois ninguém arriscaria contaminar a tripulação do helicóptero, o que poderia causar a interrupção de uma operação HEMS. Porém, os operadores experientes queriam ajudar e aeronaves diferentes foram usadas em todo o mundo no ano passado. Cabines maiores são melhores, devido ao distanciamento social. No entanto, como o H-225 não pode pousar em muitos hospitais devido ao seu peso, o H-145 foi o helicóptero mais usado. Os operadores ajustaram os procedimentos existentes ou definiram novos, mas a maioria das missões HMS continuaram como antes. Alguns governos decidiram também aproveitar o serviço HEMS. Os procedimentos foram ajustados e também vimos a adaptação de uma operação HEMS, transportando um paciente com Covid. Nossos clientes analisaram as 3 regras a seguir. Primeira, limpeza e desinfecção, cabine, equipamentos, dispositivos e pessoal. Segunda, dispositivo de barreira separando a área do cockpit da cabine. Terceiro, uso de dispositivo de isolamento no SP Shuttle da Noruega e EpiGuard com o H-145, operado pela DRF na Alemanha, para proteger a tripulação. No geral, o feedback é de que tudo funciona bem e houve só alguns casos negativos. A Airbus sediou uma conferência sobre a Covid-19 em dezembro de 2020. Veja o resumo em 30 minutos disponíveis no YouTube. Agora vamos falar sobre o mercado HMS e as boas práticas em todo o mundo. Esta foto mostra um Airbus H-135 operado pela Cruz Vermelha de Pequim, o primeiro helicóptero HMS na China em 2014. Hoje, eles têm 2 H-135 e asas fixas adicionadas para o transporte de longo alcance. Aqui, o helicóptero está fazendo um exercício de treinamento perto da Grande Muralha. O HMS começou na Suíça e na Alemanha há mais de 50 anos. Em 1970, o ADAC, Automóvel Clube Alemão, iniciou com o BO-105. Nos Estados Unidos, a operação começou em 1972 e cada vez mais países desenvolveram um sistema HMS. Os operadores HMS alemães foram os primeiros usuários dos produtos de HMS da Airbus. Vemos aqui o primeiro BK-117 em 1984 e o primeiro EC-135 em 1996, bem como o primeiro H-145 em 2014, recebido pelo resgate aéreo DRF. Até o momento, as aeronaves biturbinas leves Airbus H-135 e H-145, fabricadas na Alemanha, representam quase 50% da frota mundial do HMS. Dizemos que o HMS está no DNA deles, pois esses helicópteros foram projetados de usuários para usuários, além das milhões de missões de voo. Vamos usar a história e a evolução do sistema HMS na Alemanha como exemplo.
Tudo começou na década de 70. A indústria estava em alta. O setor automobilístico crescia, assim como a quantidade de carros e o trânsito nas estradas. Por isso, os acidentes e mortes nas estradas aumentaram rapidamente até um ponto crítico. Os testes iniciais com o Bell Jet Ranger no slide tiveram um resultado positivo. Usaram o BO 105 devido à segurança da biturbina e ao espaço da cabine. O Christoph 1 do ADAC entrou em operação em setembro de 1970. Foi a primeira base HEMS permanente de um operador comercial no mundo. Rapidamente, o sistema HEMS demonstrou seu benefício. Assim, cada vez mais bases HEMS foram criadas na Alemanha, e o número de mortes nas estradas reduziu drasticamente. No ano passado, 3.000 mortes na estrada contra 20.000 há 50 anos só na Alemanha. O sistema HEMS na Alemanha não foi desenvolvido da noite para o dia. O gráfico mostra o aumento gradativo do número de bases HMS do ADAC na Alemanha e o número de missões hoje. Hoje, o ADAC realiza mais de 50.000 missões por ano com sua frota de cerca de 55 helicópteros. Veja também que o começo é sempre mais difícil, lento, com poucas bases, mas quando percebe um sucesso, costuma haver uma aceleração de desenvolvimento para abranger todo o país. Os 50 anos de experiência em HMS da Airbus se reflete no mercado. Em 2020, existiam globalmente 2.800 helicópteros dedicados à operação HMS, incluindo helicópteros SAR ou multifuncionais. Esse número representa helicópteros de missão HMS dedicados, incluindo equipamento médico e tripulação. Temos orgulho da participação de quase 60%, incluindo o QHI no Japão. A Airbus lidera o segmento de missões HMS. É impressionante ver que os helicópteros Airbus realizam cerca de 3 missões por minuto. Quando terminamos a sessão de 1 hora de hoje, cerca de 180 vidas podem ter salvas ou pacientes transportados por helicóptero Airbus no mundo. Como os serviços HMS se distribuem no mundo? Metade da frota de aeronaves HMS está na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, com quase 50% de helicópteros monoturbinas e o restante biturbinas. A Europa possui cerca de 35% da frota e o resto está ao redor do mundo. A Airbus lidera amplamente o mercado em quase todos os lugares. A América Latina, África, Oriente Médio não estão tão bem equipados quanto a Ásia-Pacífico em relação à sua enorme população. Existem sistemas HMS experientes na Austrália, Nova Zelândia e Japão. Falaremos sobre o mercado chinês mais tarde. Vamos analisar as duas maiores regiões HMS, começando com os Estados Unidos. Vimos o grande número de helicópteros HMS dedicados com mais de 1.200 aeronaves. 54% monoturbina e 46% biturbina. Mais adiante, veremos que na Europa o regulamento não permite aeronaves monoturbinas para a operação HMS. O Airbus H135 é o biturbina leve de maior sucesso no mercado dos Estados Unidos. Existem programas VFR e IFR e vários modelos comerciais que fornecem HMS nos Estados Unidos
o modelo baseado em hospital e de operadores independentes. No modelo baseado em hospital, o hospital possui o helicóptero ou algum de fornecedor operador comercial. O operador comercial mantém e opera o helicóptero, emprega os pilotos e mecânicos e garante a conformidade com o regulamento da FAA. O hospital mantém supervisão médica, a equipe médica, marketing, despacho e faturamento de voos. Em alguns casos, o hospital opera seu próprio certificado, parte 135, empregando pilotos e mecânicos e garantindo a conformidade com a FAA. O segundo modelo é o de operadores independentes. Nesse caso, um operador comercial possui e opera o helicóptero, emprega os pilotos, mecânicos e equipes médicas. Eles são responsáveis pela base HMS, com central de alarme, despacho e faturamento de pacientes. As operações nos Estados Unidos são como NVG, um piloto, equipe de enfermeira paramédico e alguns programas de voo IFR. Aproximadamente 30% dos voos são para atendimento no local do acidente e 70% são para o transporte de um hospital para outro que tenha cuidado intensivo. A frota nos Estados Unidos dobrou nos últimos 10 anos e o crescimento das bases HMS se estabilizou nos últimos 2 anos. Aproximadamente 80% da população está a 30 minutos de um atendimento por helicóptero. O helicóptero é enviado pelo sistema de saúde se o paciente atender a alguns critérios. Todo paciente paga pelo voo. O pagamento é pelas seguradoras, se houver cobertura. O governo oferece 2 programas para cobrir alguns dos serviços: Medicare para pacientes com idade superior a 65 anos e Medicaid para pessoas desempregadas. Outras pessoas possuem planos privados. Sistemas do governo, Medicare e Medicaid, cobrem menos do que os custos reais, causando problemas de compartilhamento de custos. Há uma nova legislação, faturamento sem surpresa. A intenção é melhorar essa situação. A Airbus é uma frota líder no mercado do HMS da América do Norte. Como mencionamos, há uma divisão de quase 50-50 entre os modelos mono e biturbinas leves. As aeronaves mais usadas são os Airbus H135 e H145, na classe de helicóptero biturbina leves, e os B407 e H125, na classe de monoturbina. Este mapa, com as bases HMS nos Estados Unidos, indica uma densidade alta em uma área muito povoada. Nessas regiões, grande população significa também maior número de missões, aumentando o potencial de negócios. 80% são 30 minutos depois da chamada do helicóptero. No geral, o mercado está se consolidando de alguma forma. Temos uma pequena mistura de operadores aqui e vemos o H125, H130, H135, monoturbinas, com proteção NVG, bem como o H155. Os maiores operadores nos Estados Unidos são Air Methods, GMR, PHI e Metro. Metro é o maior fornecedor de programas em hospitais. Eles também fornecem HMS. Vejamos alguns deles. A AM foi fundada há mais de 40 anos. Tem mais de 300 bases localizadas em quase todos os estados. É uma grande frota da Airbus com maior número de H135. Outra é a AMGH e suas várias empresas em mais de 300 localidades com suas muitas asas fixas. Sua frota de Airbus é um pouco menor do que a de AM, mas tem um grande estoque de H135.
Esse último cliente é uma magnitude normal, a Start Medvac, na Pensilvânia, e tem uma frota só de 17 biturbinas leves do tipo H135 e H145. É uma organização sem fins lucrativos, bem diferente das maiores que falamos antes. Como é comum no mercado norte-americano, ela opera 24 horas, IFR, GPS para hospitais bem desenvolvidos. Bem-vindo novamente. Nesta segunda parte, vamos analisar as boas práticas na Europa. Diferente dos Estados Unidos, é uma obrigação governamental para qualquer Estado-membro da União Europeia estabelecer e operar o HMS junto com os serviços de saúde terrestres. O serviço não se baseia no lucro e na competição, como nos Estados Unidos, mas sim no compromisso social para os cidadãos dos países da União Europeia. A frota é de cerca de 800 helicópteros, apenas biturbinas. A EASA não permite a operação de helicópteros monoturbinas. Qualquer decolagem e pouso numa base operacional HMS deve cumprir os procedimentos PC1. Os biturbinas leves com 84% são a escolha preferida, pois a maioria das operações são básicas, de menor alcance e com helicópteros compactos. Não é surpresa que o H135 e o H145 lideram o mercado na Europa. Os de porte médio são usados no norte em distâncias muito maiores. A operação é solicitada por um órgão governamental que define a localização de base e o serviço a ser prestado. Normalmente, o pagamento é feito pelo governo ou pelo seguro de saúde. Em geral, um operador comercial adquire o helicóptero e presta os serviços pagos por custos variáveis de horas de voo ou custos fixos. Poucos operadores públicos prestam o serviço HMS dedicado e em conformidade com os regulamentos civis da EASA. Em muitos lugares, a tripulação é um piloto, 2 profissionais de saúde, médico e paramédico. O paramédico costuma ser treinado como membro da equipe técnica e pode auxiliar o piloto no cockpit. Acho que todos concordamos sobre os princípios e benefícios do HMS, e isso é confirmado pelos acionistas e partes interessadas. No entanto, um dos principais obstáculos, geralmente, é o modelo de negócio. Quem vai pagar o serviço e a minha tripulação? Posso comprar um helicóptero? Essas questões precisam ser resolvidas antes de começar um HMS. Felizmente, temos alguns modelos de negócio que funcionam muito bem nos Estados Unidos e na Europa. No slide a seguir, gostaria de explicar os 3 diferentes modelos de financiamento que temos na Europa. Financiamento governamental. O governo, geralmente, por meio do MS ou das autoridades regionais, define a necessidade de um sistema e uma base HMS. É lançada uma licitação ou proposta que descreve o serviço, a experiência e as obrigações do prestador de serviços. As empresas de helicópteros comerciais podem participar e avaliar-se a parte técnica, a qualidade e o preço. Nem sempre se escolhe pelo preço. O operador inicia o serviço e o governo paga por hora de voo ou uma taxa fixa mensal para os custos fixos e uma taxa pelas horas de voo para os custos operacionais. O contrato é de no mínimo 5 anos ou mais. Assim, o operador consegue comprar um helicóptero. Esse sistema funciona na França, Espanha, Itália e Escandinávia. Outro modelo também é administrado pelo governo, mas pago pelo seguro de saúde do cidadão. Esse sistema funciona na Alemanha, Holanda e Áustria. Aqui também, o governo decide sobre o novo sistema ou base e administra as licitações.
Porém, é o seguro de saúde do cidadão que paga o serviço dos operadores. Todo cidadão na Europa tem um seguro de saúde para cobrir as despesas e visitas do sistema de saúde, incluindo o voo de helicóptero. Não é necessário um seguro privado. Para o sistema de saúde, não importa se o médico usa carro ou avião para visitar o paciente. O terceiro sistema é diferente, é feito por caridade, no Reino Unido. Tudo começou há cerca de 40 anos, quando alguns voluntários arrecadaram dinheiro e alugaram um helicóptero com tripulação. O Reino Unido possui um sistema HMS denso, experiente, gerenciado por fundos de ambulância aérea que atende às regiões. A arrecadação de fundos é uma atividade importante aqui. Pode ser por doações, eventos especiais, venda de bens dos HMS ou eventos de loteria. O fundo organiza um evento de loteria semanal em que 50% da receita fica no orçamento do HMS e os outros 50% vão para os vencedores. Esse sistema funciona tão bem que até mesmo alguns fundos compraram seus helicópteros nos últimos anos. Vemos essa contribuição também em países como Austrália, Nova Zelândia e Canadá, ex-estados da comunidade britânica. Há também a equipe típica de um helicóptero HMS na Europa. A maioria das missões são básicas, então, são voos de curta distância a partir da base HMS. Nesse caso, a tripulação é um piloto e uma equipe médica de 2, geralmente um médico e um paramédico de emergência ou uma enfermeira. O paramédico possui uma qualificação adicional de membro da equipe técnica, OTCM. É um treinamento em solo e de voo de 2 semanas e habilita o paramédico a ajudar o piloto. Qual é a função dele? Ele pode pilotar? Depois de só 2 semanas de treinamento, claro que não. Mas o TCM se senta no cockpit e quando o helicóptero chega no lugar do acidente, ele ajuda o piloto. Ele ajuda na navegação, na comunicação com o pessoal de emergência no solo e via rádio táctico, na verificação do espaço aéreo ou de obstáculo durante a decolagem e o pouso. Quando o paciente está no helicóptero, ele pode ajudar o médico na cabine, se solicitado. Como mencionamos, há principalmente helicópteros biturbinas leves em operação HMS na Europa. As imagens mostram o H-145 da Regia da Suíça, o H-135 da Norsk Luftambulance, a DAC da Alemanha, França, Áustria e o H-145 na Espanha e Itália. Você já deve ter notado as cores chamativas. Os helicópteros HMS são geralmente amarelos ou vermelhos, alertando o público sobre sua finalidade. Caso pousem na rodovia, as pessoas sabem que é um helicóptero HMS e reagem de acordo. Vamos analisar o mercado e os operadores HMS europeus. A frota de HMS é de cerca de 800 helicópteros, todos biturbinas, e o segmento de biturbinas leves domina com 84%. A Airbus tem uma grande participação de mercado, sendo o H-135 e H-145 os modelos mais usados. Há alguns helicópteros médios grandes. O próximo slide é muito interessante. Ele mostra a densidade HMS para uma população de 1 milhão. Isso é quando helicópteros HMS estão em uso por 1 milhão de habitantes. Todos os países estão bem equipados, a maioria numa faixa de 1 a 2. Na Alemanha, temos 1,7 helicóptero HMS por milhão de habitantes e proporções semelhantes na Espanha, 1,3, França, 1,8 e Itália, 1,7. Portanto, podemos dizer que se os países têm mais de um, ele está bem equipado.
E os países com números muito altos, como a Noruega, com 5,6, ou a Suíça, com 5,8. Esses países têm uma topologia que é muito favorável ao uso de helicópteros. Na Noruega, com seus longos fiordes e muitas montanhas, ilhas, etc., fica difícil uma ambulância chegar a qualquer acidente em 15 minutos. Já o helicóptero sobrevoa o fiord e pode chegar bem antes. Sendo a Suíça um país montanhoso e uma região turística de esqui de primeira classe, no inverno acontecem muitos acidentes e o helicóptero consegue chegar a qualquer lugar e transportar o paciente com segurança para o hospital mais próximo. Em resumo, o número 1 pode dar alguma indicação e você pode fazer as contas para o potencial do seu país. Temos HMS por toda a Europa, e este mapa mostra o número de helicópteros HMS por país e a participação do mercado. A elevada participação da Airbus não é uma surpresa. Quanto maior a população, maior o número de helicópteros. Então vemos que na Alemanha, a maior população da Europa, também temos a maior frota do HMS. Vejamos alguns países e como eles estão organizados. Na França, como podemos ver, temos uma rede e cobertura do país muito densa. Cada círculo é uma base e o serviço é prestado pelos operadores comercial em azul, como o SAMU, Serviço de Emergência, e pela Sécurité Civile, uma operação governamental distribuída no país e principalmente ao longo da costa e nas montanhas. O serviço funciona 24 horas, com missões básicas geridas pela SC e as secundárias pelos operadores comerciais. O helicóptero mais usado pelos operadores comerciais é o H-185, por motivo de custo. A SC opera o EC-145C2 há 20 anos e acaba de encomendar o primeiro H-145 para substituir a frota atual. Alguns H-145 novos, como no canto inferior direto operado pela Montblanc Helicopter, começaram nos últimos anos e vemos a tendência para o processo de licitação regional e para a troca do H-135 para um H-145 maior. A Alemanha começou há 50 anos em Munique e hoje há mais de 80 bases em todo o país. Cada círculo é uma base HMS e a cor diferencia os operadores, como a DAC, DRF e Polícia Federal. Um círculo de missões básicas com um raio de operação de 50 a 70 quilômetros ao redor da base corresponde a um tempo de voo de 15 minutos aproximadamente. Esta é uma lei estadual. Em emergência, um médico deve chegar ao local em 12 a 15 minutos. Então, o sistema de ambulância terrestre é apoiado pelos helicópteros. A frota é de 100% Airbus, com uma mistura de H-135 nas bases primárias e de H-145 nas bases 24 horas ou de missões secundárias. Complementamos as bases primárias com bases dedicadas para o transporte secundário de longo alcance. Em Munique, temos o Christoph I com H-145 do ADAC, amarelo, para missões primárias e outras bases de resgate aéreo DRF, vermelho e branco, com o H-145 para missões secundárias. Esse último poderia ser usado para voos de transporte de Munique a Berlim, enquanto o H-145 do ADAC ficaria na área ao redor da sua base para casos de intervenções rápidas dentro da Golden Hour. No ano passado, a frota fez mais de 100 mil missões. Cerca de 300 missões foram realizadas todos os dias pela frota HMS. Os helicópteros HMS fazem parte de atendimento de emergência e os pousos são mencionados no rádio em tempo real. Nas imagens, vemos o H-145 do ADAC. Pouquíssimos estão equipados com guincho, mas este opera no sul da Alemanha e muitas missões são na região montanhosa.
o H-145 vermelho do DRF, alguns H-155 do De Johanniter Luftrettung e embaixo à direita o H-135 do governo, um helicóptero antidesastre, mas em operação HMS diária, pois felizmente não temos tantos desastres. Eles são operados e mantidos pela Polícia Federal. Fui um jovem piloto da HMS com aqueles helicópteros laranja há mais de 40 anos. Já falamos do resgate aéreo do ADAC como pioneiro em HMS. Hoje são 55 helicópteros, principalmente H-135 e H-145, como a frota 100% Airbus na Alemanha. Mais de 50 mil missões todos os anos, com 160 pilotos. Os médicos da emergência geralmente são do hospital e os paramédicos da ONGs locais, como a Cruz Vermelha ou os bombeiros. Este gráfico é interessante porque mostra o número de missões por base HMS em um ano. Na esquerda, vemos a base HMS em Berlim, com indicativo de chamada Christoph 31 e com 3.000 missões no ano passado. Uau! E aquele helicóptero opera apenas durante o dia. Em média, 8 a 9 missões todos os dias. Você pode imaginar. Alarme, um voo de poucos minutos, até o acidente e volta à base. A tripulação é muito ocupada. Em média, podemos dizer que uma base HMS realiza cerca de 1.300 missões por ano com um helicóptero. Poucas bases operam à noite, mas no futuro isso pode mudar na Alemanha. O helicóptero é despachado pela central e presta suporte médico de qualquer tipo, pois ele está bem equipado e a tripulação consegue lidar com qualquer situação. Vemos que pode ser qualquer situação médica mesmo. As estatísticas do ADAC mostram que cerca de 1/3 das missões são para acidentes de diversos tipos, trabalho, esporte, lazer, caminhadas, etc. E outro 1/3 para certos problemas cardíacos, como infarto. Outras razões, 8% de problemas respiratórios e 15% de problemas neurológicos, como derrame. Pode ser qualquer emergência. O helicóptero é despachado pela central, que toma a decisão com base em critérios definidos. Esse último slide do ADAC apresenta a versatilidade da missão. Em 61% de todas as missões, a equipe médica presta apenas o tratamento médico inicial. O paciente é estabilizado e transportado pela ambulância terrestre até o hospital mais próximo. Em 21% dos casos, o paciente é transportado de helicóptero. Vemos apenas algumas missões secundárias e cerca de 9% das missões abortadas. Por quê? O tempo é crucial. Lembrem-se da Golden Hour. Então a central de alarmes não perde tempo. O helicóptero é despachado com base na avaliação do atendente. Não espere que a polícia ou a ambulância confirme a situação ao chegar ao local. É importante despachar rapidamente. Em alguns casos, a emergência é classificada como não urgente por alguém no local e o helicóptero aborta sua missão e retorna à base. 9%. E o ADAC não é pago por esse tempo de voo, mas é melhor voar demais do que chegar atrasado. Também temos os helicópteros vermelhos e brancos na Alemanha. É a cor do resgate aéreo DRF Luftrettung. Também uma ONG com mais de 50 helicópteros, iniciada há 50 anos. Foi o primeiro cliente do novo H-145 em 2014 e vemos aqui a base em Munique com esse helicóptero. O sinal Christoph Munique indica uma base secundária. Opera 24 horas e a tripulação usa NVG à noite com cockpit de 2 pilotos. A base fica ao lado de um grande centro de trauma e realiza qualquer transporte secundário pela Alemanha. Quando disponíveis, a central de alarme pode usá-los também para missões primárias na região se o Christoph 1 do ADAC estiver ocupado.
Vejamos outro país interessante para a HMS, a Noruega. É um dos HMS de maior densidade devido à topografia. Ela tem uma longa história do HMS e prioriza as questões de qualidade e treinamento. O serviço é definido pelo governo, que lançou a última licitação em 2016 para um total de 10 anos. Essa duração é ideal para um operador comprar helicópteros novos. Os requisitos da licitação visavam uma cobertura HMS por todo o país, com tempo de intervenção de 15 minutos em qualquer lugar da Noruega, priorizando eficiência, qualidade e serviço. FFS e treinamento da tripulação fizeram parte da licitação. A Norsk Luftambulance ganhou e presta o serviço com os nossos H-135 e 145 em todo o país. A seleção final foi baseada 60% nos aspectos de qualidade técnicos e apenas 40% no preço. Todo o serviço é pago pelo governo. Analisamos os Estados Unidos e a Europa, agora vamos falar do mercado do HMS na América Central e no Sul. A vantagem da Airbus é que também temos uma boa participação do mercado, cerca de 65%, e a maioria são mono e biturbinas, parecidos com os Estados Unidos. O número total de cerca de 50 unidades para toda a região do México, até a Argentina e Chile, não está em um nível satisfatório para nós e para seus cidadãos. Você se lembra da estimativa de um HMS por 1 milhão de população? Temos uma população de cerca de 125 milhões no México e 210 milhões no Brasil. Então você pode fazer os cálculos e perceber o potencial do HMS. O H-125 está em todos os lugares da região e são usados para operações HMS. É uma solução inicial muito poderosa e a mais econômica. No Brasil, temos uma frota de cerca de 40 helicópteros em operação, com uma grande participação de mercado, quase 90%. Muito obrigado. O Brasil e a frota HMS são vastos e diversificados. Prestamos serviço principalmente nos estados ricos e populosos, São Paulo, Rio de Janeiro. Muitas regiões do país não têm nada. A operação é frequentemente realizada por órgãos públicos, como polícia e bombeiros, mas cada vez mais operadores comerciais iniciam o serviço. Tempo médio de 30 minutos até o local é muito bom. Vemos os detalhes no lado esquerdo sobre o OMS e tipos. Principalmente, as entidades paraestatais operam nosso H-125 e o serviço é pago pelo governo. Vimos um aumento da atividade ao longo dos anos, com 1 ou 2 helicópteros a mais a cada ano, incluindo o mais moderno H-135 e até o Dauphin médio. Estamos ansiosos pelas campanhas do governo com o projeto HMS do estado de São Paulo para biturbinas. Algumas fotos da operação com H-125, H-135 e C-145 por policiais e bombeiros. As aeronaves foram usadas durante a pandemia do Covid para o transporte de pacientes. Algumas imagens sobre a operação Muitos Bombeiros em Ação. Não vemos tais operações na Europa ou nos Estados Unidos para a HMS. Alguns operadores comerciais, como a Lisul, têm uma frota de H-125 no Paraná com a Agência Regional de Saúde. Muitas atividades aqui nos últimos anos, e até mesmo um H-125 usado, foi comprado nos Estados Unidos para essa finalidade. O Nier Taxi é outra operação comercial que faz parte do grupo segurador Unimed, operando em HMS há muitos anos, muitas missões. São muitas experiências em São Paulo e Porto Alegre, e você vê seu grau de experiência durante a crise da Covid. Muitos transportes ocorreram nos últimos meses e continuarão no futuro. O OMI, um provedor offshore, opera uma frota de 2 Dauphin para a emergência offshore. A aeronave pode transportar 2 pacientes e há transporte de plataformas de petróleo
para hospital. Temos também um líder que vocês conhecem, mas o serviço HMS é novo e fornecido por 2 H-135, totalmente equipados também para a evacuação de emergências em plataformas de petróleo. Não mencionei a Airjet, mas eles vão falar diretamente conosco em 1 minuto. Obrigado a todos que apoiam os cidadãos na região com nossos helicópteros. Continuem se esforçando. Isso me leva ao meu último slide e ao resumo da sessão número 1. Nossa missão, manter você seguro, significa que queremos manter o público seguro, mas também você, a equipe seguros, em missões desafiadoras com nossos helicópteros. Veremos em nossa próxima sessão como salvamos vidas, mas já podemos dizer o seguinte: o HMS deve ser integrado aos serviços terrestres. O modelo é fundamental para o funcionamento. Os regulamentos HMS devem ser seguidos para que todos saibam o que fazer. Como vimos, as boas práticas de HMS estão disponíveis em muitos países ao redor do mundo. Não há necessidade de reinventá-las. Podem ser feitas adaptações locais, mas os princípios são conhecidos. Assim, continuaremos em nossos próximos eventos e abordaremos os detalhes de um sistema HMS eficaz. De volta ao moderador. Bom, espero que todos tenham gostado. Muito obrigado ao Ralph e ao Stefano pela apresentação. Então, depois as apresentações vão estar disponíveis no site da Elibrás, no final das 3 sessões. Bom, vou passar agora para o Marcelo Graciotti poder falar um pouco sobre as operações da Unier. Marcelo, fica à vontade. Bom dia, da Airjet, né, Carlos? Bom dia, Carlos. Good morning, Steph. Good morning, Ralph. Queria agradecer aí o convite para a nossa participação e poder falar um pouco aqui da Airjet, da nossa estrutura e da nossa operação. Eu estou aqui na empresa desde 2010, onde foi comprado o primeiro helicóptero e aí só em 2012 que a gente veio adquirir a Airjet, que era uma empresa de táxi aéreo já existente, pequena, mas desde o princípio a ideia era focada no aeromédico realmente, como essa empresa pertence à Prevent Senior, operadora de saúde. Então a ideia era poder utilizar esse serviço para os beneficiários, a princípio, da empresa, né, da operadora de saúde. E aí, num determinado momento, a gente viu que isso só seria possível tendo uma empresa de táxi aéreo, que é o que a legislação permitia, pelo menos naquele momento. E a gente começou, então, essa batalha, foi comprar o táxi aéreo, e aí a gente começou a preparar ele, né, como ele era pequeno, e assim, em 2014, é que a gente conseguiu ter o nosso primeiro helicóptero aeromédico certificado e voando, que é aquele amarelo do FAN, que está em operação até hoje. É uma das nossas principais ferramentas aqui para o aeromédico. É um helicóptero excelente para isso, tem espaço, tem alcance, tem velocidade. A gente vai poder ver um pouquinho mais à frente aí num vídeo que a gente vai apresentar. Ele é utilizado bastante aí para a gente. A gente não deixou de fazer o transporte executivo, né, em nenhum momento, porque, principalmente lá no começo, é muito difícil, tinha pouca demanda para o aeromédico, então a gente continuou fazendo, e continua até hoje, fazendo o serviço executivo. Esse serviço era especializado também, que é o aeropublicidade, inspeção de linha, de alta tensão e algumas outras operações. Dentro do serviço aeromédico, dentro do serviço especializado, ainda, para quem não sabe, se inclui aí carga externa, transporte de artigos perigosos, que a gente, pelo menos até o momento, a gente ainda não é certificado, não faz. Hoje a gente dispõe aí de 3 bases, na verdade 2 em operação, uma em construção,
Onde eu estou aqui é o Campo de Marte, é o hangar nosso próprio aqui no Campo de Marte, onde ficam os helicópteros. São 6 helicópteros, na verdade 5 helicópteros, né, que ficam aqui no Campo de Marte, e os jatos que a gente tem, são 4 jatos, os aeromédicos, 2 jatos aeromédicos ficam em Congonhas, e 2 em Campinas, que é VIP, que a gente também vai ver aí mais para frente, tá? Congonhas é um hangar que está em construção, né? A gente tem uma área lá, está construindo um hangar novo, e Amaralhas a gente também tem uma estrutura de um hangar lá. Nós estamos certificados aqui para fazer nossa própria manutenção, aí é de baixa e média complexidade nos helicópteros e nos aviões. Isso é uma prerrogativa que o táxi aéreo tem, né? Então a gente pode fazer isso aí na nossa frota. Para uma manutenção de maior complexidade, realmente é preciso ser uma oficina, né? Especializada nisso. Nosso tamanho hoje em equipe, a gente tem mais de 60 colaboradores, sendo 8 pilotos de asa fixa, 9 de asa rotativa, 8 mecânicos e 35 colaboradores, mais ou menos, aí, mais de 35, né, que ficam no back-office, que é CTM, o pessoal de pista, comercial, coordenação, financeiro. Então, tudo esse pessoal aí atinge aí um pouquinho mais de 60 colaboradores. Esse é o nosso tamanho hoje. Recentemente, a gente foi contemplado aí com essa certificação da Argus Gold, uma certificação internacional aí que a gente considera muito importante, uma vez que dá uma visibilidade maior aí, principalmente aos clientes, né, que desejam contratar a Airjet, clientes do exterior, né, cliente estrangeiro, da Europa, Estados Unidos, enfim, do mundo inteiro. E essa certificação aí deu uma visibilidade, vamos dizer, maior aí para esse pessoal. E também a EASA nos deu aí recentemente aí uma autorização, né, uma certificação também, para poder fazer os voos para a Europa, né? Você, quando tem um jato que possa fazer esse voo longo aí para a Europa, é obrigatório que você tenha essa autorização, essa certificação da ASA, senão você nem pode entrar lá na Europa com o jato. E a gente aí conquistou isso aí recentemente também. E a ANAC, a certificação da ANAC, é óbvio que a gente desde sempre tem, né? Desde quando adquiriu a JET, ela já tinha, na época até era um nome diferente, que era o CHETA, né? Que é o Certificado de Homologação de Táxi Aéreo, que mudou, hoje chama COA, né? Certificado de Operador Aéreo, mas que a gente detém também. E dentro daí desse certificado existem as especificações operativas, né? A qual está escrito todo o nosso rol aí que a gente pode operar. Vamos passar um vídeo para vocês, explicando um pouquinho aí do que a gente faz aqui. Nós estamos realizando um treinamento para a equipe médica e equipe de tripulação também, principalmente por conta dessa história do Covid, né, da atual pandemia. Então, nós estamos fazendo um treinamento para atualização na forma de proteção individual de cada um. Nós fizemos o treinamento com os pilotos e agora fizemos com a equipe médica também. A gente está utilizando 2 aeronaves, 2 helicópteros, na verdade. Um deles é o Dauphin, que é o maior. A grande vantagem dele é que ele tem uma grande autonomia de voo, tem velocidade, então o alcance dele é maior. Em um país com pouca infraestrutura de aeroportos e abastecimento, ele desempenha um papel muito importante, que ele possibilita chegar a lugares onde praticamente nenhum outro modelo de helicóptero conseguiria. O treinamento está sendo feito nele e no EC-135, que é um pouco menor, que também é importantíssimo, que como ele é menor, ele possibilita o acesso a lugares menores também, o local de pouso menor, mais restrito, também ele te possibilita isso. O treinamento que a gente realiza aqui é super importante. Obviamente os pilotos já são
treinados no helicóptero, mas a equipe médica precisa de um treinamento até para segurança. A gente ensina a embarcar, desembarcar, abrir porta, até numa questão de emergência, numa situação de emergência, eventualmente a equipe médica precisa ajudar, ela também é treinada, é ensinado onde corta o combustível do helicóptero, como eles podem sair do helicóptero com segurança em caso de um pouso forçado. Tudo isso é explicado durante o treinamento. Desde que começou essa pandemia, nós do transporte aeromédico da Airjet estamos fazendo várias alterações para que nós possamos fazer esse transporte com o máximo de eficácia e segurança, não só para o nosso paciente, mas também para a nossa equipe. Algumas das alterações que nós fizemos foi a aquisição de uma maca que nós chamamos de maca bolha. Essa maca traz para o paciente uma oxigenação adequada e impede a proliferação da transmissão da Covid-19 durante o voo. Com isso, nós fazemos com que esses voos tenham um máximo de segurança e que o meu cliente chegue bem no hospital de destino. Hoje nós também temos o uso do EPI, que é um EPI extremamente específico. Chamamos de paramentação 360. O transporte aeromédico, ele já é considerado desde muito tempo uma necessidade. É uma forma de você abreviar distâncias, de você abreviar tempo de atendimento dos pacientes e conseguir levar os pacientes para o melhor local de atendimento médico de acordo com a sua patologia. Então, a gente sabe que o evento aeromédico mudou a mortalidade do mundo e nós estamos aqui para poder fazer isso, né? Ajudar a salvar vidas, diminuindo os tempos, diminuindo as distâncias e atendendo o paciente de forma crítica da melhor forma possível. Bom, esse foi o vídeo aí, falando um pouquinho mais da frota aqui. Então, a gente tem o Dauphin, que está aí na foto, como pode ver. Ele é usado aí, todos os aeromédicos, na verdade, que a gente tem aqui, eles são multimissão. Então, eles não são exclusivamente, não são dedicados. A gente ainda não conseguiu atingir esse nível de número de operações para que possa deixar uma aeronave dedicada. Isso aí tem aumentado bastante, as operações aeromédicas têm aumentado bastante, a gente vai ver mais à frente, já tem algumas estatísticas, mas ainda não é possível deixar ele dedicado. Então, eles são multimissão. O Dauphin é multimissão, o 55 não, o 55 ele é só VIP. Aí a gente tem o E135, que é multimissão também, e os dois esquilos, os dois multimissão. Até lá no vídeo, a gente fala só do Dauphin do E135, mas os dois esquilos hoje já são equipados com kit aeromédico, certificados para o transporte aeromédico. Independente, os dois. Capacidade hoje de 4 helicópteros aeromédicos, para fazer ao mesmo tempo se for preciso. E mais os dois jatos, o LIA-45, que eu vou mostrar também. Aí uma novidade, a gente vai dar um incremento na frota aí, bem legal. A gente adquiriu aí, a empresa adquiriu 2 H145D3, o modelo novo, Pentapar. Isso aí são fotos reais e atualizadas da linha de produção lá da Airbus, onde a entrega está prevista para os dois helicópteros, está previsto para ser entregue em outubro desse ano, agora, e já chegar com a operação pronta para multimissão também, o aeromédico e o VIP. Aqui eu falo um pouquinho da nossa frota de asa fixa, né? A gente tem um Global, que está aí na foto da esquerda, um avião grande, de longo alcance, faz transporte executivo, o Challenger também, transporte executivo aí. E os dois Lir-45, que é um multimissão, que faz aeromédico também, tem voado bastante, o Lir-45 aqui na nossa frota, principalmente no serviço aeromédico, e agora uma Covid, né, e deu um incremento aí nos nossos voos também. Falando um pouquinho aqui do nosso aeromédico, a gente está equipado aí com uma UTI aérea, né, preparadíssimo para urgência e emergência, e podendo fazer transporte de adulto, pediátrico e neonatal. A gente tem a incubadora,
Ele pode ser instalado em qualquer um das aeronaves, nos aviões ou nos helicópteros, para fazer o transporte neonatal. E os nossos equipamentos médicos aí realmente é um diferencial que existe de mais moderno e eficiente no mercado, né? A gente até está citado aí que a gente tem esse AutoPulse, que é um equipamento muito legal com um compressor torácico elétrico, que também é um diferencial. Os helicópteros, instrumentos também aqui para a gente, acho que empresa privada, acho que a Airjet é a única que tem aí um helicóptero certificado, instrumento e aeromédico. Isso te dá uma possibilidade muito grande, principalmente aqui na região sul, sudeste, e que o relevo também é um pouco complexo, né? Uma região montanhosa. O helicóptero instrumento te dá muitas possibilidades para atingir o litoral, voltar de noite, de dia. A gente tem feito bastante operação assim. Como a equipe médica, a gente tem equipe médica própria também, isso a gente considera um diferencial, que o pessoal que é muito bem treinado, é exclusivo, então isso te dá uma possibilidade também melhor aí de atendimento para os pacientes. A gente faz esses treinamentos periódicos, iniciais e periódicos, né, assim que o funcionário entra na empresa, seja médico, enfermeiro, piloto, qualquer um faz o treinamento inicial, depois faz os treinamentos periódicos nos helicópteros, nos jatos. Aqui a gente investe bastante em treinamento. Em virtude do Covid, a gente também adquiriu essa cápsula, né, popularmente chamada aqui de macabolha. A nossa cápsula aí a gente procurou adquirir a melhor que tinha no mercado, que pode trabalhar com essa pressão positiva ou negativa, né? Isso evita bastante a proliferação do vírus dentro da aeronave e a contaminação dos tripulantes. Aqui tem algumas estatísticas, e a gente começa aqui com a estatística dos voos executivos. Como eu falei no começo, a gente até demorou um pouquinho a gente adquirir a certificação do aeromédico, a gente continuou fazendo os voos executivos, continua até hoje. Você vê que em 2019 aqui o número de horas de voo nos voos executivos e aeromédicos eram bem diferentes. Em 2020, em virtude da pandemia, já houve um acréscimo aí nos voos aeromédicos aqui, que a gente pode ver, 196 horas no helicóptero, 96 no jato, né, em 2020. Então, isso aí, se você fizer uma conta em porcentagem em relação a 2019, deu um aumento nos voos aeromédicos aí de 700%, mais de 700%, então cresceu bastante. E uma coisa muito legal é que a gente estava preparado para isso, né? A gente veio anos investindo, treinando, e quando aconteceu a pandemia, parecia que a gente já tinha feito tudo prevendo isso, né? A gente conseguiu atender muito bem. Em 2021, só para se ter uma ideia, que o executivo, o aeromédico, só nesses primeiros 4 meses, já foram 105 horas de voo no aeromédico, no helicóptero, e 52 no jato. Então, se continuar nessa proporção, vai ultrapassar e muito aí 2020. Embaixo tem um quadrinho ali com 37, desse aeromédico foram 37 os casos de Covid só esse ano, e no ano passado foram 28, né? Voltando um pouquinho aqui o slide. Bom, espero que vocês tenham gostado, falei um pouquinho aqui da Airjet. Carlos, obrigado aí pela oportunidade e vamos em frente. Um abraço aí, pessoal. Obrigado pela participação. Então, a gente vai continuar agora aqui. Obrigado, Marcelo. Desculpa aí, eu só corrigindo, então, Marcelo Graciotti, da Airjet Táxi Aéreo, nosso vizinho aqui do Campo de Marte. Todo mundo viu também essas
imagens aí do 155 atrás dele, do hangar deles, realmente fora de série a estrutura que eles têm. Então agora eu vou continuar aqui, a gente tem mais uns 15 minutos para perguntas e respostas. Vou convidar também o Ralph e o Stefan também para aparecerem aqui no vídeo. E a primeira pergunta, então, que eu vou fazer aqui, é justamente para o Ralph Setz. Eu vou perguntar para ele sobre o transporte, né, aeromédico dedicado, que a gente percebeu que lá fora é muito comum nos mercados mais desenvolvidos o transporte dedicado, e ver se, né, se há uma relação entre isso e o desenvolvimento de mercados, entre o dedicado versus multimissão. Hello, Ralph. This first question is for you. We want to know why the concept of a dedicated HAMS aircraft is so common in Europe and other mature markets, whilst it's not so common in some emerging countries, such as in Latin America and Brazil, for instance. Thank you, Carlos, for the question. It's a good question, and this is the issue of HMS, because it cannot happen overnight to come from a zero operation to a mature operation. You heard also in the presentation in Europe, Germany, for example, started 50 years ago, and you have seen the graphs that even in the beginning, there were not thousands of missions immediately in the first year, because also the business model was not there, the experience was not there, the regulation was not there. So it took also a while until everything was working. But what we see now in Europe, do you need to translate, Carlos? Or? Yeah, I can translate this first part. Então ele diz aqui que, na verdade, não começou do zero, né? Um serviço aeromédico bem estruturado não começa do zero, e o multimissão é uma forma de você ter esse início, de conseguir estruturar o serviço, e lá na Europa não foi diferente, não foi da noite para o dia, né? E ele vai continuar falando agora. But, yes, Ralph, please continue. Yeah, so we are lucky in Europe that meanwhile all the countries have a mature system, and that means that somehow the business model is really sustainable. Usually, as you heard, it's the government who is paying. And if the government gives you the money for investment for 10 years, for example, 6 to 10 years, it depends a bit. Of course, this is a good investment. Like I see Marcello, he could invest in a new helicopter, in the best equipment, in the best people and the best training, and he can sustain and do this service frequently. And then when the service is paid, the missions will come because the government has the interest that the helicopter is supporting the citizen. And then you have a frequent flow of missions. And this is the best. But as long as you don't have a 100% business model in place, you try to find your mission, you start to do some mission, but it's not sustainable at the end, because it's not enough mission, and you start to do something else. You convert the helicopter, and then you're not effective and sufficient as the operation we see here in Europe and also in North America. Ok, thank you, Ralph. Então ele diz aqui que na Europa, né, 100% da frota já é dedicada, né, e é pronta para decolar em minutos, né, como a gente falou, totalmente equipada. Só que e assim que a gente consegue fornecer um serviço sustentável, mas só acontece quando tem um financiamento. Então, tem que ter um modelo de financiamento, seja ele governamental ou de seguro, vindo do seguro-saúde, ou pago por um hospital. Então, assim, só dessa forma, realmente, que você consegue sustentar uma operação dedicada. É óbvio que é o ideal, mas ele reafirma que a multimissão é o caminho, realmente, para você chegar lá. Então, vou aqui partir para a próxima pergunta para o Stefan Bessel. Deixa eu só pegar a pergunta aqui. Então, vou fazer uma pergunta aqui sobre a preparação para o acionamento, né, decolagem em 2 minutos, para saber se eles estão totalmente preparados para isso ou se tem alguma preparação feita na hora. Hi, Stefan, I have a question for you. Yes. So you said that the aircraft is ready to fly in 2 minutes. Does it mean that the aircraft is already all equipped
for hams, or is there any kind of preparation before the takeoff? Yes, so especially when you fly primary missions, when you set up a ham service, the payer needs normally to pay for the standby fee. You need to be in standby, otherwise it makes no sense. So it means everything is prepared. The crew is there. You have the crew there. You don't need to pick it up. Then because you lose additional time. The aircraft is prepared. The pre-flight check is done. Vessel information. Everything is prepared on the medical, but also piloting side. That in case of an alarm, the crew just enters the helicopter and can take off. Yes. Ok, thank you. Então ele diz aqui, como é um serviço pago, né, como a gente falou, a gente tem que pensar que é um conceito dedicado, então está sendo pago para esse serviço, então tudo está preparado, tem o cheque, o pré-cheque do piloto, a tripulação e a equipe médica estão preparadas para decolar assim que houver o alarme. Então, não há realmente, né, a preparação já é feita antes, para a hora que tocar o alarme, eles já consigam fazer esse acionamento em 2 minutos. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, aproveitando o Stefan, aqui sobre perspectiva de crescimento para o mercado aeromédico nos próximos 10 anos. É uma pergunta boa aqui. So, Stefan, I have another one for you. Perhaps just to add okay, something. Okay, go ahead. On this question, in Europe, for example, in Germany, just an example, in Europe, we have by law, depending on the state, you have a regulation saying that, for example, when there is alarm call, from the alarm call, you have 10 minutes time that the emergency doctor must access the patient. So it's written even in the law. This is why you have this rapid response. Ok, thank you. Então ele complementou aqui só que pela lei na Alemanha, por exemplo, eles têm lá um tempo, né, 10 minutos, para que assim que soar o alarme, para que o médico chegue até o local do acidente. Então você pensa esses 2 minutos aí de acionamento, mais até 7, 8 minutos aí para chegar lá. Então, em 10 minutos, ele tem que estar com o médico no local do acidente, por isso que está tudo sempre preparado. So, for the second question, Stefan, we want to know what's the growth perspective for the hams market, let's say for the next 10 years? Yes, in the mature hams market, like the biggest one, USA, and followed by Europe, Japan, Australia, New Zealand, there's only a slight growth because it's already very mature and saturated with ham stations / aircrafts. There is a slight, we have it already, and there will be perhaps further demand for long range inter-hospital flights because of the closing of hospitals, so the centralization of hospital and specialization of hospitals. So you need to transport intensive care patients to other hospitals, having this perhaps also the special flights with ECMO, heart balloon pump, and so on. The mainly growing market is more in the countries which have today no hams or not so mature. They are at the starting of hams, which is mainly Asia, countries in Asia, but also South America and Latin America. Ok, thank you, Stefan. Então, aqui ele diz que nesses mercados mais maduros, como Estados Unidos e Europa, Japão, Austrália, Nova Zelândia, a gente tem aí uma perspectiva de um aumento leve, né? Não vai ter um crescimento muito grande porque eles já são bem maduros, né? E uma nova tendência, na verdade, ele diz que acontece pela centralização de hospitais. Então, é capaz que você tenha aí uma demanda maior por transportes mais longos, né, de cuidados intensivos aí né, de longo alcance, em função dessa mudança dessa centralização de hospitais. E que, na verdade, um crescimento maior é esperado mesmo em novos países, assim, nesses países emergentes mesmo, em termos de hams, como a Ásia e a América do Sul, e até alguns outros lugares que
que não tem nada hoje, né, de serviço. A gente já tem um serviço muito bem estruturado, multimissão sim, mas no país inteiro e já com uma grande experiência, seja operadores governamentais ou alguns operadores comerciais. Então, eles também pensam nesse crescimento em países que não têm ainda o aeromédico implementado. Vou partir para uma pergunta aqui para o Ralph, sobre se não é mais seguro você operar com 2 pilotos, né? Principalmente em áreas confinadas. So, Ralph, I have another question for you. We want to know if it's not safer to have 2 pilots for landing in confined areas or under degraded visual conditions, for instance. Yeah, also a good question, Carlos, and it's always a subject of discussion, the crew concept. So what we said in Europe, we have seen in the slide that usually we fly with 1 pilot and a medical team of 2. But we have to remember also that most of this operation in Europe is primary mission. And remember the circle, we have a radius of action of maybe 15 minutes of flight time around your hem space. So take any city, take Sao Paulo, 15 minutes, and it's an area that the pilot knows pretty well after a certain time. So this is the first point already, that he knows his area, his obstacles, his landing zone, he's very familiar. But nevertheless, we have a system only in Europe, we can say, that usually the paramedic is also trained additionally, and then he becomes a so-called technical crew member. This is an official EASA approved function, let's say. It's a 2 weeks training course. It's not too complicated. It's some practical, it's some theoretical training. Of course, it does not allow the paramedic to pilot the helicopter or to fly the helicopter, but he will sit in the cockpit together with the pilot. He will watch out for obstacles, especially during the takeoff and the landing. He will help with the radio communication. He will do a bit of navigation to find the accident. So he has absolutely the purpose to use also one of the medical team member for additional eyes in the cockpit, especially when the weather is a bit critical. And only, of course, if the doctor would really, really need a paramedic, then he will sit in the cabin and help, of course, for the patient treatment. Okay. So it depends a bit on the mission. However, in Germany, we have also secondary base. And if a helicopter, like, let's say, a 145 is traveling 3 hours across Germany for a secondary flight, Sao Paulo to Belo Horizonte or even further, also then here, usually we have 2 pilots in the cockpit, because sometimes this could be by night with the goggles. This could be also IFR flight sometimes. So the further you go away from your normal hem space, you usually also use 2 pilots. Ok. Então, ele disse aqui que, né, na verdade, eles usam aí, mais para missões primárias, né, um piloto, que é lógico que, né, 2 pilotos, né, funcionam melhor que um, né, pensando nesses pousos em áreas confinadas, mas que lá eles usam também um técnico, né, um tripulante técnico a bordo, que ele, na Alemanha, na Europa, ele é aprovado para voar como, também auxiliando o piloto na fonia, e também senta ao lado do piloto e vai auxiliando ele também durante o pouso, né? Então não é um piloto, mas ele é certificado para estar naquela posição e pode também ser utilizado como tripulante médico. Então, ele é também, às vezes, um paramédico, que se precisar nesse voo também, ele vai para trás e ele auxilia o médico. Ele diz também, mas lá na Alemanha também voos secundários, né, de transportes, às vezes até de 3 horas, no H145, por exemplo, eles utilizam um piloto só com esse tripulante técnico, né, uma legislação um pouco diferente. So, Ralph, just a last question, because we are running out of time. How the coordination between commercial operator and police is done for landing in highways in Germany, for instance? Yeah, so usually as the service is well known and everybody recognizes the yellow color, for example, of the ADAC helicopter, already the public pays quite attention and they will stop the car, and then when they see the helicopter landing, they will respect, let's say, this landing procedure. Nevertheless, of course, the helicopter can communicate
with the ground emergency services like the police, but also with the ambulance car, with the fire brigade. We have the so-called tactical radios on board. So usually the job of the paramedic then, who is talking to the police and is communicating and explaining where the helicopter would like to land. But on the other side, it's still the discretion of the pilot where he lands. So it's not a must to wait for the police to block the road or to block even the highway. The pilot can decide. Imagine on the highway, you have a parking bay on the side. And if you can land because you know that the traffic can pass by, the pilot may do it. All depends a bit on the urgency. If you get the information 3 severely injured in this car crash, of course, the pilot will try everything to land with respecting, of course, all his risk assessment and with everybody watching out where they land. But it's not mandatory that they need to wait until the police is blocking the road. However, of course, on a highway, often it is the case that there's a police car already there because they're alarmed at the same time and then will assist the landing and takeoff of the helicopter. Ok. Então, ele diz aqui que eles usam, né, um rádio tático para se comunicar com o pessoal de solo também, com polícia, tudo, e normalmente, ele falou agora no final que tem, quando é acidente em rodovia, já tem a polícia antes, então eles fazem essa coordenação, mas que às vezes também é uma escolha do piloto, às vezes você tem áreas lá na Alemanha para pouso ao longo da rodovia, né, ao lado da rodovia, não necessariamente bloqueando o tráfego. Então, é uma decisão do piloto também, eles têm os códigos lá, se ele entra em código amarelo ou né, o laranja, ele pode tomar a decisão, o piloto toma a decisão e faz o pouso ao lado da rodovia. Né, mas eles têm sim, eles fazem toda essa coordenação com a polícia via rádio tático, mas não necessariamente, em alguns casos eles pousam ao lado da rodovia. Bom, então, para a gente terminar aqui, só lembrar que terça-feira que vem, dia 11 de maio, a gente tem mais uma sessão, né? E para a gente falar aí de outras situações aí do aeromédico, né? A gente vai falar um pouco da estrutura do aeromédico, como você montar uma base aeromédica e entrar mais também na questão de modelos de financiamento. Então, a gente deseja a todo mundo que fiquem todos seguros, salvem vidas, e depois dessa sessão vocês vão receber um formulário também de pesquisa para vocês poderem avaliar a sessão, tá? E dar também comentários, perguntas, o que vocês quiserem colocar. E eu vou deixar vocês, então, agora com um último vídeo aqui nosso, em relação aí a todo o esforço que diversos operadores fizeram aí nesse último ano de Covid, aí tentando ajudar a gente a combater essa pandemia. Muito obrigado a todos e fiquem bem. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.